Existe essa crença de que a pessoa que cria problema financeiro, ela criou problema financeiro porque gastou, porque foi consumista, porque, enfim, é perdulário, né? Aquela velha ideia do gasta dinheiro desnecessariamente, descomedidamente e sem preocupação. Mas se você faz uma pesquisa, as pessoas, em vias de regra, né, a imensa maioria delas se preocupa sim com as suas contas, se preocupa sim em manter as contas em dia, se preocupa em manter as questões pagas. Então, por que, no final das contas, elas acabam gastando mais do que poderiam? Né? Porque o endividamento leva a essa ideia do gastar mais do que pode. E aí eu acho que falta uma compreensão clara sobre essa questão do é consumismo. Você consegue comer na sociedade de hoje sem consumir? Você consegue, enfim, viver basicamente num ambiente urbano sem consumir? Eu acho que não. Né? Até se você for para o meio do mato, você vai consumir recursos do. Então, acho que o consumismo não é um problema, é uma questão muito mais estigmatizada do que um fator causal. Óbvio, existe também um entendimento, né, do que é um consumo exagerado além ou aquilo que é efetivamente necessário ou até Nessa desejado pela pessoa. que eu queria chegar logo de início. Porque o que acontece? Você está falando assim, de uma forma bem geral, consumismo virou assim, um julgamento rápido, um estereótipo, um atalho para não pensar nos problemas reais, nas coisas que realmente vão tocar em feridas. Né? Então você sai fazendo um julgamento superficial e jogando o problema nas costas das pessoas que passam por problemas. Né? Essa é muito aquela ideia rasa de uma meritocracia que não é meritocracia de verdade. Né? Que é a coisa de, você tem um problema, então é porque você é ruim. Né? Uhum. E aí o que acontece? Existe uma doença, né? Tem lá no dicionário, eu nem sabia o nome até agora, mas a pessoa perguntou, eu fui pesquisar. Existe uma doença, chama oniomania, eu não sabia desse termo, inclusive, e é a doença de alguém compulsivamente, descontroladamente consumista, né? Uhum. E aí, quando você vai tratar a questão, você tem que distinguir muito bem do que você está falando. Porque, como você falou, virou uma confusão. Como virou um estereótipo, um atalho, então se confunde muito o que é e o que não é. Né? Então, vamos lá. Vamos clarear um pouquinho essa questão Consegue da oniomania, distinguir né? o que é doença, o que é assim, perder a mão, o que não chega a ser um problema, né? E o que é problema emocional, o que é problema comportamental, né? Isso é um tema bem interessante, né? Como você falou, a oniomania ela é uma doença, né? E como qualquer doença, ela não é padrão, ou seja, ela é a exceção, tá? Então, dos casos de problemas financeiros que englobam a oniomania, não chega a 1%.